Bom dia, pessoal! A aula de hoje nós estaremos começando o grupo 5. Estamos começando o capítulo 19, que fala de inferência de sentidos. Vocês vão entender já já o que isso quer dizer. A teoria está nas páginas 14 a 18. Quando você ou alguém lê histórias infantis, como as fábulas, você provavelmente aprende algo com elas, não é verdade? Isso significa que esses textos apresentam um sentido, que você entende com facilidade e usa de algum modo em sua vida como um ensinamento. Você conhece a fábula Cigarra e a Formiga do grego Esopo? Nela, conta-se a história de uma cigarra, que no verão adorava divertir-se cantando, enquanto as formigas trabalhavam para juntar comida para o inverno. Quando o frio chegou, a cigarra, por não ter se precavido, passou a sentir muita fome. E as formigas a repreenderam por ter se divertido em vez de trabalhar quando era necessário. Mas vendo que a cigarra havia se arrependido de sua atitude, decidiram ajudá-la, dando-lhe comida e abrigo. Como toda fábula, esta também tem uma moral. Devemos colocar o trabalho antes da diversão, para nos precavermos de possíveis dificuldades. Esse é o grande sentido dessa história, facilmente identificável quando a lemos ou ouvimos. O gênero fábula, de modo geral, costuma apresentar ao fim da história a lição que se quer transmitir, geralmente resumida em uma frase. No entanto, nem sempre o sentido de um texto se mostra tão explícito, ou seja, tão fácil de ser compreendido. Nestes casos, é necessário que, enquanto leitores, façamos um esforço para compreendê-los. Para isso, é preciso estarmos atentos aos vários aspectos que ele pode apresentar, que muitas vezes indicam um significado oculto. É importante destacar que hoje contamos com várias outras versões dessa fábula. Muitas delas valorizam a atividade da cigarra, que é a de cantar, que vê a cigarra como artista, pois ela exerce uma atividade que promove diversão a outras pessoas. Então, na fábula do Esopo, o trabalho é mais valorizado do que a diversão. Agora, pensando em inferência, e vocês vão compreender agora o que é. Que tipo de relação as crianças desse grupo mantêm entre si? O que você pode me dizer? Você pode me dizer que elas são amigas, que elas são vizinhas, que elas são colegas de classe. Todas essas adivinhações que você está fazendo são inferências. Você está deduzindo o que essa imagem está te transmitindo. E nessa outra imagem, como este homem está se sentindo? Pelo rosto dele, nós podemos inferir que ele está triste, que ele está chorando. Podemos pensar, talvez ele perdeu um parente, talvez ele perdeu o emprego. Então, isso é a inferência. Nós estamos tentando adivinhar, por meio da imagem que nós vemos, aquilo que o rapaz está sentindo. E o que essas duas pessoas estão fazendo? Elas estão conversando? Elas estão falando sobre trabalho? Sobre algum problema financeiro? Nós estamos fazendo deduções. Então, nós estamos tentando inferir o que essa imagem está representando. Mas o que é inferir? Inferir é chegar a uma conclusão, após seguir pistas que nos tenham levado a ela. É como resultado de um trabalho de detetive, que investigou e desvendou um mistério. De maneira geral, os textos apresentam indícios, ou seja, detalhes que nos possibilitam compreender uma ideia, sem que ela seja verbalizada de um modo claro. Se ao chegar em casa, você percebe que suas roupas estão reviradas na gaveta, diferentemente de como você as deixou ao sair, sua conclusão é de que alguém mexeu nelas, não é mesmo? Você conclui isso sem precisar que alguém lhe diga algo. Para chegar a essa conclusão,
você realizou justamente o movimento de inferir. Na leitura de textos, o processo é muito parecido. Aí nós temos uma imagem, inferir é o resultado de um trabalho parecido com o de um detetive. Leia a tirinha a seguir de Mafalda, cuja autoria é do cartunista argentino Quino. Do que vocês estão brincando? De governo. Bom, nada de bagunça, hein? Não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Nessas 3 imagens, se nós pegarmos separadamente, na primeira, quando a mãe fala assim, do que vocês estão brincando? E as crianças respondem, de governo, nós imaginamos que elas vão fazer o quê? Que elas vão querer mandar uma na outra, vão querer fazer de conta que são presidentes, governadores, prefeitos. No segundo quadrinho, a mãe pega e fala, bom, nada de bagunça, hein? Por quê? Porque normalmente criança, quando vai brincar, faz bagunça. E a mãe já se adianta a isso. Porém, no terceiro quadrinho, a Mafalda fala assim, não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Por que ela fala isso? Porque ela está querendo fazer uma crítica ao governo, que não toma atitudes. Então, aqui no primeiro quadrinho, nós imaginamos uma atitude, mas inferimos uma atitude. Mas no terceiro quadrinho, percebemos que não era a inferência que nós tivemos. Então, quando nós vamos fazer inferência, nós também podemos nos enganar, podemos ter uma adivinhação diferente da realidade. Você acabou de ler uma tirinha de Mafalda do cartunista Quino e pôde verificar como a inferência de sentido pode estar presente nesse gênero de texto, contribuindo para a crítica que se quer fazer. Aliás, apesar de grande parte das tirinhas apresentar caráter humorístico e personagens que remetem ao universo infantil, Mafalda, por exemplo, é uma criança. O objetivo é muitas vezes realizar uma crítica séria, destinada principalmente a adultos, envolvendo problemas sociais, políticos, econômicos, entre outros. A tirinha é um gênero que normalmente tem o objetivo de fazer críticas. Então, ela não serve somente para diversão, mas também para crítica. Para nossa aula online, vocês vão realizar as atividades de 2 a 11, nas páginas 19 a 25. Não precisa se preocupar com a atividade 1. Lá na aula online eu explico para vocês, tá bom? Até lá!